Hoje nós vamos falar de mais uma escritora nigeriana. Nós falamos em outros posts de Chinua Achebe, que é o pai da literatura moderna nigeriana. Inclusive, ele é citado pela Chimamanda Adichie, que é autora do Americaná, que é o nosso livro de hoje. Então, da mesma maneira que a Chimamanda reconhece o valor do Chinua Achebe, e se você ainda não conhece, é legal você consultar os outros posts que a gente fala um pouco da obra do Chinua Achebe. Mas hoje nós vamos falar então de Americaná. E já começo falando do título, esse Americaná, com essa última sílaba comprida, né? E terminando com um H. O que significa isso? Americaná é o nome daquelas pessoas, daqueles jovens que saíam da Nigéria, iam estudar ou na Inglaterra ou nos Estados Unidos, no exterior, e quando voltavam para a Nigéria, voltavam com umas maneirices, com algum tipo de afetação da cultura do local onde eles tinham ido estudar. Era uma brincadeira que os jovens que ficaram na Nigéria faziam com aqueles que retornavam. Então, aí já é uma dica do que vai ser, sobre o que vai ser a história de Americaná. É sobre uma moça, chama-se Ifemelu, e que, vendo aquela situação, as faculdades sempre em greve, resolve ir fazer faculdade nos Estados Unidos. Claro que isso já remete um pouco para a história da própria Chimamanda, que também foi, aos 20 anos, saiu da Nigéria e foi estudar justamente nos Estados Unidos. Então, este romance foi construído, claro, em cima de uma experiência da própria Chimamanda e uma experiência muito real que ela vai estar passando através da personagem Ifemelu. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que é uma história de amor. Inclusive, tem aqui na contracapa do livro um crítico que diz que é uma grande história de amor. Eu não concordo com isto. Claro, há uma história de amor da Ifemelu com o seu namorado nigeriano, eles ficam de se encontrar nos Estados Unidos quando ela vai, e é claro que essa história de amor está lá, é o pano de fundo, mas ela não é o mais importante. O mais importante é justamente a experiência da Ifemelu nos Estados Unidos. Então, vamos pensar um pouco. Ela mora num país onde todo mundo é negro. E onde, claro, então, ela não sofre o preconceito racial. Quando ela chega nos Estados Unidos, ela vai conhecer esse preconceito pela primeira vez. E esse preconceito, e eu nunca tinha pensado sobre isso, talvez você também nunca tenha pensado sobre isso, ele se dá em camadas, em nuances diferentes nos Estados Unidos. Existe o negro que chegou, que é descendente daqueles escravos, né, que chegaram ainda durante a época da colonização americana e que já estão nos Estados Unidos há muito tempo, muito bem integrados, né, e ainda há um preconceito do branco sobre este negro que já está lá mais do que inserido na cultura, e existe um preconceito talvez ainda maior com aqueles negros como a Ifemelu que chegam atualmente nos Estados Unidos. E esse preconceito, ele também varia se você é um negro mais claro, se você é um negro mais escuro, então passa pelos tons de pele, passa pelo cabelo afro, passa pela fala, então são muitos preconceitos que a Ifemelu vai enfrentar nos Estados Unidos. Claro que é uma barreira que ela vai ter que transpor, e eu não vou dizer se vai transpor, não quero dar um spoiler aqui. Então, é sobre isto o livro. E ele narra, né, a Chimamanda narra o livro de uma maneira muito objetiva. Quando eu estava pensando sobre ele é quase uma reportagem romanceada. Não há muito espaço na narrativa da Chimamanda
para lirismo, para divagações do leitor. Ela te conduz, enquanto você leitor, ela te conduz exatamente dentro da narrativa dela. Então, essa narrativa, ela também tem um toque muito forte de realidade, porque a Chimamanda usa uma ideia muito original. A Ifemelu tem um blog, então de vez em quando a narrativa é interrompida e vem um pedaço do texto do blog. Achei a ideia muito original e acho que funciona muito bem quando o texto é curto. Quando o texto é muito longo, eu acho que quebra a narrativa que vinha acontecendo normalmente. Então, esse é um senão que eu faço, mas gostei muito da criatividade em trazer esses dois tipos de texto no mesmo livro, no mesmo romance. Acho que vale muito ler para a gente conhecer uma realidade que é muito diferente, né? Não estou dizendo que não tenha preconceito no Brasil, claro, obviamente que não, mas essas nuances de preconceito foi algo que me surpreendeu. Acho que é isso. Se você ainda quiser ler a resenha por escrito, acesse meu site, www.miriambevilacqua.com.br, canal Resenhas. Se inscreva aqui no Biblion para você saber quando será o próximo post. Obrigada!